Igreja, na graça e a paz de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Que noite gostosa hoje, né? Irmãos, o pastor Marco, na abertura, ele trouxe aqui uma provocação, né? Quem é que está se preparando para morar com Deus no céu, né? Aí, é uma coisa para pensar, por quê? Quem vai estar lá é só Deus que sabe, só o Pai que sabe, né? Jesus falou o seguinte, né? O dia, a hora, é Ele que sabe, né? Então Ele já sabe tudo, desde a eternidade, quem é que vai estar com Ele. Então, e o que se nós temos um Deus tão poderoso e tão, né, galardoador e tão assim, abençoador das nossas vidas, e nós sabemos que é Ele que vai decidir, nós sabemos que o teu trono está no céu, né, seus pés aqui na terra, e todo o reino, todo o poder é dele, né? Ele deu a Jesus toda a autoridade, mas quem vai morar com ele, é ele que sabe. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos estar bem com ele, não é verdade? Se nós vamos morar com Deus, a nossa proposta aqui, a nossa esperança é morar com Deus, e Jesus falou que estava indo ao Pai para preparar a morada, ele viria buscar a igreja. Então, nós já temos assim alguns privilégios que nós temos que entender. Primeiro, que esse Deus Todo-Poderoso, que está lá no céu, cercado de anjos, querubins, tudo mais, Ele escolheu a igreja de Jesus, nós, para sermos assim os seus representantes aqui na terra, para fazer a obra. Ele poderia mandar anjos, né, e fazer toda a obra, mas Ele nos escolheu. Então, eu queria só lembrar aqui, né, como foi já lido aqui, que nós somos, assim, escolhidos de Deus. 1 Coríntios 3:9 fala, porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, em Efésios 2, Paulo já fala, né, que nós somos, como disse, lembrou a irmã Solange, né? Nós somos feituras de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus de antemão já preparou. Então, Deus já preparou tudo e nos chamou para sermos aqueles que vai ajudá-lo na obra. Nós somos cooperadores, lavoura de Deus. Então, para entender essa passagem aqui, toda essa preparação, a ministração da palavra hoje está em João 15, de 1 a 11, que nós vamos ler todos juntos agora. Eu gostaria que colocasse aí os irmãos. A palavra diz assim, ó, a palavra que vai ser o tema dessa noite, vidas frutíferas em Cristo, diz assim, Jesus fala assim, né, em João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, pois vocês também não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar nessa palavra. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja aqui presente, por aqueles que vieram presencialmente, aqueles que estão acompanhando pela internet. Que essa palavra venha falar aos nossos corações, abrir as nossas mentes, para sermos verdadeiramente os seus cooperadores, lavoura de Deus. Traga-nos o entendimento, porque como foi dito aqui, né, nós vamos falar aqui do tema da palavra de uma vida frutífera em Cristo. Abra os nossos corações para que haja entendimento da tua palavra
e o que o Espírito Santo tenha total liberdade para usar a minha boca para ministrar nessa noite. Eu te agradeço desde já em nome de Jesus. Amém, amém. Irmão, então vamos lá. O que nós vamos falar aqui é o projeto de Deus. Então nós já vimos lá em 1 Coríntios que Paulo fala que nós somos de Deus, nós somos cooperadores, lavoura de Deus. Quando a gente fala em lavoura de Deus, Jesus escolheu a videira para explicar um tipo de lavoura que nós seremos, né? Ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Meu pai é o agricultor. Então, nessa palavra aqui, já nós vamos ver que o projeto de Deus, por tudo que nós lemos até aqui, é que nós demos frutos, muitos frutos. Esse é a alegria do agricultor, o pai. Você tem dúvida disso? Qual que é o grande projeto de Deus na nossa vida? Que nós sejamos videiras frutíferas, que dê muitos frutos, porque assim nós somos cooperadores de Deus, como foi falado aqui da obra, né, que precisa do ceifeiro, que são poucos. Então, Deus nos chamou, já nos escolheu. Então, nós, enquanto escolhidos de Deus, como nós somos, então, o nosso propósito, Deus deixa bem claro que nós somos árvores do jardim de Deus, e não somos uma árvore qualquer. Tem árvores que são muito boas para dar sombra, outras são árvores muito boas pela madeira. Nós somos árvores frutíferas, dar frutos. Não importa se você está tendo uma boa sombra, se você dá uma boa madeira, se nós não der fruto, nós não estamos atingindo o propósito com que Deus nos escolheu como sua lavoura, amém? Bom, aqui, nós vemos aqui nessa palavra, 4 cenários da nossa vida. Primeiro, a primeira coisa que nós vimos aqui é dar frutos, né? E muitos frutos, esse é o objetivo do agricultor, né? Então o nosso propósito é dar fruto e muito fruto. Então vamos ver aqui dentro desse propósito de dar fruto, como é que a gente pode analisar essa palavra, olhando pedacinho por pedacinho. Então nós já falamos que Jesus falou assim, eu sou a videira, vós sois o ramo e o meu pai é o agricultor. Então, agora, no verso 2, ele fala alguma situação do ramo. Ele fala assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem corta? O agricultor, né? Ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, a primeira realidade, nós vamos ver, vai ter ramos que não têm fruto. Tá? Essa é a primeira realidade que nós estamos vendo, né? Todo aquele que, estando em mim, não dar fruto, ele corta para que, né? Ele vem e corta. E aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, nós temos aquele que não dá fruto, aquele que dá fruto e que ele poda, né? Aquele que dá fruto e o que ele poda para dar mais fruto. Tivemos 3 realidades. Agora temos uma quarta realidade que está no verso 5. O verso 5 ele fala assim, ó, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então nós temos 4 realidades. O que não dá fruto, o que dá fruto, o que dá mais fruto quando ele poda e aquele que dá muito fruto. Aí eu pergunto, dessas 4 realidades, onde que você se encaixa, né? Você é aquele que não dá fruto, aquele que dá fruto, aquele que ele poda para dar mais fruto, ou aquele que dá muito fruto. Então, em uma das 4 nós estamos. Então, essa administração aqui é para a gente refletir isso aqui, sobre o propósito de Deus, quando Ele nos chamou para ser cooperadores de Deus e lavoura de Deus, edifício de Deus, né? Bom, no passado, Israel foi chamado também para ser chamado povo de Deus e uma videira. Só que numa terra fértil, terra que emana leite e mel, não é isso? Israel foi colocado numa terra que tudo plantando se dá e tal. Só que, por mais bem cuidado e guardado,
eles deveriam dar muitos frutos e frutos doces, porque Deus estava ali com eles. Mas a Bíblia fala que eles acabaram, né, dando frutos amargos, não foram frutos doces, porque muita desobediência, né? Então, agora a Bíblia vem e fala que Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Então, o agricultor é aquele que planta, que poda, que cuida, que protege, né? E eu e você, nós somos os ramos dessa videira, desculpa. Então, os ramos só têm uma finalidade, que eu falei no início, né? Dar frutos. Você é um ramo bonito, frondoso, dá sombra? Ótimo. Você é um ramo que a madeira é aproveitada? Ótimo. Mas você não dá o fruto, então você não dá o principal objetivo do ramo, da videira, que é dar fruto. Então, só tem uma finalidade, produzir frutos. E aí, o auge dessa palavra é muitos frutos, é aquele que dá muitos frutos. Então, nós temos aquele que não dá fruto, temos aquele que dá fruto, que o Pai poda para dar mais fruto, e aquele que dá muito fruto. Então, nós vamos analisar essas questões aqui, lembrando sempre que aquele que não dá fruto, o agricultor corta e joga fora no fogo, né? Os ramos não têm outra finalidade a não ser dar fruto. Então vamos pensar nesses 4 cenários que nós colocamos. Dar fruto. Se nós não estivermos dando fruto, guardado pelo agricultor, Deus vai disciplinar. Né? É o que está escrito aqui. Ele vai cortar. Então, a leitura no verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Aí a pergunta é, o que significa que Deus, aquele que não estiver dando fruto, que Deus corta? O que significa aí? Tem algumas interpretações. Então vamos assim por parte, né? Vamos à primeira interpretação. A primeira interpretação que muitos pregam, né? E fala assim, ó, tem quem diz que aquele que não dá fruto, que o Deus vem e corta, é o crente natural, é aquele crente que ainda não é um crente de verdade, nunca nasceu de novo, nunca teve uma experiência com Deus e só é um frequentador de igreja. Às vezes ele ocupa até um cargo de liderança, mas batizado, pode ser batizado nas águas, mas nunca nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, não tem uma experiência com Deus, você é chamado aqui do crente natural. E o crente natural, ele não dá fruto. Né? Pela interpretação que eu estou trazendo aqui. Não estou falando que é essa que nós vamos bater o martelo que seja correta. Será que é correta essa definição? Eu não penso assim. A segunda interpretação, está aqui, né? Esse aqui aquele que não dá fruto. A interpretação que alguns pregadores trazem, que é aquele que era crente, mas por não produzir fruto, perdeu a salvação, então ele é cortado. Será possível que alguém que é salvo possa perder a salvação? Se você tivesse no estudo bíblico que nós já fizemos, o pastor Rodrigo já trouxe um estudo sobre esse tema de perder a salvação, né? E é muito importante, se você não tem certeza desse tema, de um dia ter um estudo sobre o assunto. Mas hoje eu já vou adiantar aqui alguns entendimentos sobre o tema. Então, será possível, eu vou falar aqui a segunda interpretação, a primeira interpretação, quem é que não dá fruto? Alguém fala assim, é aquele crente natural que nunca nasceu de novo, que não é nem crente de verdade, mesmo que ele tenha sido batizado, nunca teve experiência com Deus, não nasceu de novo. A segunda interpretação fala que era o crente que, por não produzir fruto, ele perdeu a salvação, então ele é cortado. Será possível que alguém que é salvo possa perder a salvação? Essa é uma pergunta bastante importante. O saudoso teólogo Russell Shedd, que eu tenho uma Bíblia dele, o pastor Rodrigo teve o privilégio de ter aula com ele, né, na Teológica da Batista, né? Ele diz ele, né, num congresso que ele estava, que uma pessoa perguntou, pastor Russell Shedd, é possível alguém perder a salvação? E ele respondeu, depende de quem o salvou. Se foi você mesmo que salvou a si próprio, é possível. Mas, se foi Deus que te salvou, jamais você poderá perder a salvação. Porque é impossível
né? Se Deus te conheceu de antemão, antes de que você fosse formado, Ele já te conhecia. Se Ele te salvou, você não tem como perder a salvação. Mas se você acha salvo porque você mesmo se salvou, fez do seu jeito, não foi Deus que te salvou, então aí é muito provável que você nem tenha salvação, né? Bom, então, eu vou repetir aqui. Será possível que alguém salvo possa perder a salvação? Aí, usando aqui as palavras de um teólogo super renomado, né? Que eu tenho admiração pela Bíblia que ele preparou, e o pastor Rodrigo fala do estudo dele. Ele respondeu que depende de quem o salvou. Se foi Deus, não há possibilidade de perder a salvação. Porque antes de você ser quem você é, Deus já sabia quem você seria. Então Deus não erra, né? Deus não falha. A terceira interpretação é aquela que eu assino embaixo. O segredo para interpretar esse versículo, que aquele que não dá fruto e Deus corta, que está lá no verso 2, está na frase seguinte: todo ramo que estando em mim, se ele está em Cristo. Então, veja bem, a interpretação desse verso 2, a interpretação dessa que ele corta, está no verso que fala assim, ó, todo aquele que estando em mim, né, se ele está em Cristo, não pode ser um crente natural, um crente carnal, aquele crente que não nasceu de novo. Se ele está em Cristo é porque ele nasceu de novo. Então não pode ser apenas um membro da igreja, um líder da igreja, uma pessoa que ainda não foi salva, um frequentador de igreja, mas ainda não tem o seu nome no livro da vida. Então, a colocação o segredo, né, é entender a parte seguinte: todo aquele que estando em mim, é aquele que nasceu de novo, aquele que tem Jesus Cristo mesmo no seu coração, né? Que não é aquele que veio pela emoção, né? Falou, eu quero, né? Mas nem sabe, nunca se converteu, né? Então esse é o ponto aqui. Então, a expressão todo aquele que estando em mim é o ponto-chave do nosso entendimento aqui. Nos impede de acreditar que seja uma pessoa que perdeu a salvação, porque a salvação ela não se perde. Uma vez salvo para sempre, quando dada por Deus, né? Porque, então, não é possível que alguém que nasceu de novo desnasça. Se você nasceu de novo, não tem como você desnascer. Se você é uma pessoa que foi regenerada por Deus, não tem jeito de não ser mais gerado por Deus se você foi regenerado, né? Então não tem como Deus desfazer aquilo que Ele fez. Alguém que teve seu nome escrito no livro da vida, Deus não tem como ele não vai lá pegar a borracha e apagar aquilo que Ele escreveu. Então a salvação é uma obra eterna e não pode ser desfeita. Essa é a forma como eu entendo e que nós, Igreja Batista, aqui também entendemos. Então fica a pergunta. O que o texto quer dizer quando ele fala todo ramo que estando em mim não der fruto, Deus corta? O que quer dizer então? Eu trouxe algumas interpretações, que alguém fala que é o crente natural que nunca nasceu de novo, o outro fala que ele perde a salvação, e eu digo que não é nada disso. É aquele que estando em mim, aquele que está em Cristo, né? O segredo é entender se ele está em Cristo. Se ele está em Cristo, então nós vamos entender o significado do cortar. Porque o texto fala, aquele que estando em mim não der fruto, Deus corta. O que quer dizer esse cortar quando você está em Cristo? O significado, para você entender, você tem que ir lá no original. A palavra cortar, no original grego, é airo, né? E esse airo, você encontra ele em outros textos da Bíblia. Então, quando você vai para outros textos que foram usados essa mesma palavra no original, está em Mateus 14:20. Mateus 14:20 fala assim, Jesus alimenta a multidão dos pães, né? Depois que Jesus alimentou a multidão, que tinha mais de 4 milhões de pessoas, diz que ele recolheu 12 cestos, não fala a palavra? Então, a palavra recolher ali também é airô. Então, airô serve para o cortar, que está nesse texto do ramo, serve também para o recolher os cestos que sobraram. Também em Mateus 27:32, que fala quando Jesus estava carregando a cruz, que veio o sirineu
Simão Cirineu que o ajudou, né? Então a palavra airô também aparece ali no lugar de levantou, é airô, né? Então serve, a palavra que tanto interpreta ela como cortar, também serve para recolher e levantou e carregou a cruz, né? Que é airô também. E João 1,29, quando a palavra diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a palavra tira, no original, também é airô. Então, quando você olha a palavra cortar em outras passagens no original, você vai ver que essa interpretação, ela muda, aí dá mais sentido ao que nós vamos falar aqui. Então, voltando para a interpretação, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, mas ele também recolhe, levanta e tira, né? Ok? Vamos repetir? A palavra airô também representa não só corta, como também levanta, recolhe e tira. Então, pense numa parreira de uva. Uma parreira de uva, né, o agricultor, quando prepara a parreira, normalmente ela é dessa altura, da minha altura, sei lá, da altura que ela seja, mas ela está no alto. Por que ela fica no alto? E aí o agricultor faz uma gradinha lá de madeira, porque os ramos vão começar a crescer ali do tronco, né, que está ali naquela altura. Quando o ramo cresce, de um ramo de parreira, você já deve ter visto, né? Ele vai para cima ou para baixo? Vai para baixo, né? Então, pensa uma videira sem cuidado nenhum, o ramo começa a crescer, está descendo. Uma hora ele encosta no chão. A hora de encostar no chão, ele vai se encher de terra, se chover, vai vir barro, lama. Então, esse ramo não vai dar fruto. Então, aí vem o agricultor e o corta. O corta aqui quer dizer, o levanta, limpa e amarra lá no alto. Entendeu? Então, isso aí é o que acontece com os ramos que estão sujos, né? Ele não dá, pela lama, pela sujeira, ele não dá fruto. Mas ele ainda tem jeito. Por quê? Porque ele está precisando de um tratamento, né? Então, ele precisa ser trabalhado para voltar a dar fruto. Então, agora que clareou o que significa todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta, né? O viticultor, ele levanta, prepara e coloca no alto para receber a luz do sol, que é a luz de Cristo, para poder voltar a dar frutos. Então, o que nós estamos falando aqui? No ponto de vista espiritual, quando uma pessoa que é um ramo, que está em Cristo, cai, se suja e se enlameia, ele está em pecado, certo? Então, o agricultor, que é o pai, ele vem e trata, ele disciplina esse ramo. Então, ele disciplina. Então, o que ele faz? Ele disciplina. Então, ele vai tratar esse ramo, né? Aí, vamos falar o que é a disciplina? O que é disciplinar uma pessoa que está em pecado? É dar um chute na pessoa e mandar ela embora? Por isso, Jesus fez o que com a mulher no adultério, né? Vai e não peque mais. Ele não chutou ela, né? Entendeu? Ele disciplinou ela, orientando, admoestando ela. É sacrificar uma pessoa que já está doente. O que é uma disciplina através da Bíblia? Então, é exatamente tratar, levantar e colocar numa posição para receber a luz de Cristo novamente e dar frutos. Amém? Vocês concordam com esse entendimento? Então, uma vez que cortar significa levantar, né? Levantar, qual que é a outra que eu falei? Recolher, né? Recolher, levantar, que Simão Cirineu levantou a cruz de Jesus, recolher os 12 frutos e tirar os pecados do mundo. Então, é tirar a sujeira, levantar e colocar no alto o ramo de novo, numa posição para receber o sol de Cristo. Então, essa é a forma com que Deus disciplina. A pessoa que está em pecado, a gente não disciplina chutando a pessoa, a gente disciplina admoestando a pessoa, né? Trazendo a ela o entendimento, como Jesus falou para a mulher lá que estava em pecado, vai e não peque mais, né?
Mas ele não chutou ela já estava condenada. Jesus falou, tem alguém te condenando? Não, então nem eu te condeno, vai e não peque mais. Então, por isso, voltando então para a interpretação do texto, para que aquela pessoa volte a dar frutos, o ramo volte a dar frutos, o agricultor limpa, levanta e coloca ele no lugar alto e amarra ali para poder receber o sol, e esse ramo vai voltar a dar fruto. Não é isso que o agricultor quer, que o ramo dê fruto? Então é isso que também nós queremos, Deus quer que as pessoas dê fruto. Então, quando ela cai em pecado, Deus disciplina, né? Disciplinar não é chutar, não é acabar, né, de condenar a pessoa, né? Bom, tem 3 níveis de disciplina que nós precisamos pensar aqui. Pense no papel do pai e da mãe, né? No verso 5, fala aqui, o que fala aqui no verso 5 aqui? Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, isso dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, os pais que amam os filhos, eles corrigem, né? Os pais que amam o filho, quando o filho comete um erro, ele disciplina os filhos. Então, no caso aqui, nós temos que tomar cuidado para não confundir uma peraltice com uma rebeldia, né? Então, cada coisa no seu devido lugar. Então, a primeira correção, Deus faz. Pergunto para vocês, Deus já te corrigiu alguma vez? Alguma coisa que você fez que Deus reprovou? Então, Deus primeiro Ele corrige, depois se você insistir no erro, Ele te reprova. Então, Deus vai tratando, né? Então, vamos para a reprovação. Hebreus 12:5, a palavra fala assim, ó, não desmais, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que ele aceita como filho. Então, a palavra fala assim, olha, não desmaie, não fique assim, se achando o fim, se Deus te disciplinar, porque o pai disciplina aquele que ama. Né? Todos os pais que têm um amor responsável pelos filhos, ele não vai deixar os filhos continuar errando, ele vai disciplinar para poder trazer aquele filho de novo para o caminho correto, né? Então, o que Deus faz conosco? Ele reprova, mas Ele não aceita que a gente continue no erro, assim como você não aceita que o seu filho continue no erro. Pense no filho faltoso, que insiste em continuar no erro. Aí tem hora que precisa de uma disciplina, umas varinhas, né? Como a palavra mesmo diz, né? Tem hora que é usar a vara, né? Então, Deus disciplina na palavra, na admoestação, mas quando não funciona, vem o chicote. Aí ele vem mais forte, né? Quando nós temos filhos pequenos, eu falei aqui, né? A gente precisa distinguir entre peraltice e rebeldia. Não pense que a criança é pequenininha, né? Mas já tem rebeldia dentro do coração dele, né? Então, e às vezes ele testa a sua paciência. Então, pense no almoço de família da Páscoa, que você preparou uma mesa bonita, com uma toalha branca bonita, lá. Aí, o seu filho de 5 anos derruba um copo de suco de uva naquela toalha branquinha, né? Então, você vai, no mínimo você vai falar, filho, cuidado, olha o que você fez, né? Mas, aí eu pergunto, isso aí foi um descuido, você falaria isso. Mas se o filho, você falou, tome esse suco, ele falou, não vou tomar, não quero, e jogar o suco na toalha, você vai deixar barato? Né? Aí é rebeldia, né? Então, quando nós desobedecemos, Deus sabe quando nós desobedecemos, quando acontece um erro, uma falta, que nós estamos sujeitos a errar, né? Então, nisso aqui, nós temos que tomar cuidado para não confundir uma peraltice, né, de uma rebeldia. E às vezes nós, por descuido, nós erramos, mas quando nós somos rebeldes, Deus usa o chicote, né? Então, concluindo, quando o viticultor fala em cortar, ele não fala em seccionar o ramo, entendeu?
Vocês entenderam isso? Todos estão entendendo essa palavra? Então, é levantar, cuidar para que ele dê mais fruto. É isso que Deus está fazendo regularmente comigo e com você. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. O segundo cenário é aquele que dá fruto. Eu estava falando até agora no primeiro cenário daquele que não dá fruto, que Deus disciplina para que ele limpar, cuidar para que ele volte a dar fruto, né? Mas agora vamos para o segundo cenário, aquele que dá fruto. Mesmo aquele que dá fruto, Deus o limpa para quê? Para que você dê mais fruto ainda. Então, não pense que Deus, às vezes Deus vem aqui, né, por exemplo, como agricultor, ele está trabalhando na poda. E a poda é diferente da disciplina. Então, vamos ver agora o segundo cenário, né? Você já visitou alguma parreira que foi podada? Eu e a Neuza tivemos lá no Rio Grande do Sul, na região da Serra, não sei quem já conheceu lá, ou alguma região de parreira. É uma coisa muito linda, mas se você for numa parreira na época da poda, vai ficar muito feio, porque você só vai ver aqueles ramos sem folha nenhuma, né? É feio, né? Então, mas assim, a poda, ela torna feio, é mais ou menos que nem você vê uma ovelha tosquiada, né? A ovelha cheia de lã é bonita, mas tosquiada fica bem esquisito. Então, uma parreira podada, ela fica estranha, mas necessária. O agricultor vai falar para você, o viticultor vai falar, se nós não podarmos, não dá fruta. Então, nós precisamos fazer essa poda, é necessário que ela fique feia, mas para depois vir os frutos com força, né? Então, a mesma coisa funciona também para o cafeicultor, né? Às vezes, se você for numa lavoura, eu estou falando isso porque eu já falei aqui, né, que eu nasci até os meus 10, 11 anos, eu trabalhei na roça, em lavoura, né? Conhecia muito isso aqui. Lavoura de café, por exemplo, você vê aqueles cafezais, aqueles pés de cafés bonitos, o agricultor, o cafeicultor vem e vê aqueles galhos da saia lá que são inúteis, ele arranca todo. Você fala, que é isso? Você está destruindo o pé de café? Ele falou, não, esses são ramos que eu tenho que arrancar, porque senão ele tira a energia do pé de café. O meu irmão, eu tenho um irmão que ele tinha um sítio em Aguaí, ali perto de São João da Boa Vista, ele plantava manga. Ele tinha 2.000 pés de mangas Palmer, coisa mais linda e deliciosa também. E aí, depois que os pés estão formados, para dar a produção que dá, ele tinha que arrancar os galhos inúteis. Então, a poda é necessário para dar mais frutos. Assim como está na palavra, é exatamente assim para o viticultor, né? Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, existe a disciplina, que é quando há, por exemplo, ramo sujo, tem que limpar, que é a questão do pecado, mas existe a poda também, que é para dar mais fruto, já não é a disciplina, é diferente, né? Então, às vezes, se o ramo falasse ali do pé de manga, do pé de café, ele ia falar, nossa, está doendo, né? Você fica arrancando meus ramos aqui, está doendo, né? Então, às vezes, a poda também dói em nós e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, mas há uma diferença entre disciplina e poda. A diferença está entre, né, quando você é disciplinado, você está mal, que você sabe que você errou, que Deus está te disciplinando, né, mas você entende. Mas a poda, eu estou aqui, não estou fazendo nada, né? Por que está acontecendo isso comigo, né? Então, a poda não é para tratar o pecado, porque você está dando fruto, mas Deus está enxergando que você vai dar mais fruto ainda. Qual que é o objetivo? É tirar de você aquilo que está impedindo, está tirando a sua energia para você dar o fruto que Deus esperava. Às vezes nós começamos a olhar muito para nós e esquecemos de ver a obra de Deus, e Deus está falando, olha, isso aí está te tirando a energia para você dar mais fruto. Então esse é um galho, uma folhagem. Você já percebeu que as folhagens deixam a árvore bem bonita? Né?
Quanto mais folha, mais bonita. Eu não falei, quanto menos folha, fica feia. Então, às vezes, nós começamos a olhar para nós e começamos a olhar o nosso eu e começamos a querer ter folhas, 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 que vai tirar a energia de dar frutos. Então, a gente desfoca do propósito de Deus e começa a focar o eu, né? Então, é aquilo que João Batista fala, importa que eu diminua para que tu cresça, né? Nessa hora, o viticultor vem lá com a tesoura, né? Cortar os excessos. Então, essa poda é bom, porque ela vai tirar aquilo que está impedindo Deus fluir em nós, dar os frutos que nós fomos preparados para dar. Então, às vezes você está aqui na igreja, estou trazendo uma palavra que poderia estar edificando a sua vida, você está pensando, lá em casa, porque eu queria estar fazendo tal coisa, você entendeu? Deus está te trazendo uma porção de bênção e você está focado no seu eu, no seu meu, né? E não está percebendo que você está abrindo mão de Deus, daquilo do plano de Deus te abençoar. Então, aí Deus precisa às vezes podar para tirar o seu eu, para que ele permaneça, né, nos seus planos aí, né? Então a poda às vezes ela aparece e você não entende. Por que está acontecendo isso? Calma. Então, se não é disciplina, é poda. E a poda é para dar mais frutos, né? A disciplina é para que você dê fruto que você não está dando por causa do pecado. Mas a poda, você já está dando fruto, mas é para você dar mais fruto, né? Então, Deus vai tirar os galhos inúteis que só está sugando a sua energia. Então, não vão trazer nenhum benefício para gerar os frutos. A disciplina de Deus, quando fazemos coisas erradas, pegamos caminhos da morte, que vai dar em morte. Então Deus nos ama e fala assim, eu não vou deixar. Pensa você num filho, né, como nós já falamos aqui, né, com esses casos de recuperação. Nós temos assim, filhos que se perderam nas drogas, né? Então, você tem que tratá-los. E às vezes é doído, né? O filho ficar numa casa de repouso, isolado, mas é uma forma de você tentar recuperar, porque ele está indo para a morte física e espiritual já foi, né? Então a gente trabalha, né? Deus disciplina para tentar recuperar, né, o filho. Então Deus ama, por isso ele disciplina. Então quando Deus poda, nós não estamos não estamos no pecado, nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Na disciplina, precisa ter tirado de nós o pecado. Na poda, precisa tirar de nós o nosso eu, que está impedindo do agir de Deus. Então, Deus poda as nossas folhagens, né, como disse que não está deixando dar os frutos que Ele quer, mas assim, é para o nosso bem e nós vamos ser muito mais abençoados ainda. Então, muitas vezes a tribulação vem na vida não para te afligir, mas para tirar a folhagem. Às vezes acontecem umas tribulações, fala, o que está acontecendo isso comigo e por quê, né? Aí é Deus tirando as folhagens para que ele possa dar mais fruto, né? Lembra a Jó? Jó tem um louvor, quando eu me converti, eu lembro, nunca mais cantou isso na igreja, mas Jó, ele falava assim, os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu viver. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, eu te peço força para continuar. Lembra desse louvor? Então, Jó, eu falava assim, é exatamente isso, né? Os teus caminhos eu posso não entender, mas sei que é para o meu viver, né? Então, toda a seiva que os galhos inúteis roubam, se Deus não podar, a gente não vai dar os frutos, porque eles estão roubando a seiva que Jesus está produzindo para gerar os frutos. Então, os nossos eus roubam essas seivas aí preciosas. Então, o terceiro cenário já é aquele caso que fala assim, Jesus fala o verso 5. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É isso que Deus sonha conosco, né? De ver nós dando muitos frutos. Então, eu não sei se até aqui você já analisou em qual cenário você está,
Mas com certeza você está num desses aí, porque todos nós estamos nesse cenário. Então, mas a palavra diz assim, ó, vou repetir aqui o verso 5. Eu sou a videira e vós sois o ramo. Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, primeiro eu tinha aquele que não dava fruto nenhum, Deus vem, disciplina, levanta, tira a sujeira, sua lama e ele volta a dar fruto. Eu já estou produzindo fruto, Deus vem com a sua tesoura, poda para dar mais fruto ainda, para tirar os ramos inúteis. Então, agora o terceiro cenário é produzir muito fruto. Esse é o alvo que Deus com certeza ia querer que toda a igreja estivesse nele. Qual é o segredo para se produzir muito fruto? A palavra diz, permanecer nele e ele em ti. Esse é o segredo aqui de dar muitos frutos. Então aqui Deus está mudando a sua ênfase. Deus está saindo de produção para relacionamento. Olha só, as irmãs estavam falando aí, né, da proposta lá do Congresso das Mulheres, né, de dar frutos, né? Então, veja bem, Deus quer que você dê fruto, mas a maior quantidade de fruto que nós vamos dar é quando nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Por quê? Porque se nós tivermos assim focado em só dar fruto, mas não temos comunhão com Deus, nós vamos dar fruto, mas não muito fruto. Nós vamos dar um fruto, vamos dizer assim, uma quantidade muito aquém daquilo que nós daremos se nós estivermos em Cristo. Então, ter comunhão plena com Deus, né? Ter uma vida de comunhão com Deus é que nos faz dar muitos frutos. Então, é isso aí, é quando você está pensando, você para e pensa assim, como é que eu poderia dar frutos, mais frutos, né? Você está pensando além. Agora, se você falar assim, eu vou lá na igreja, vou orar, vou cantar e tal, você não está pensando em dar mais frutos, você está falando, eu já estou dando fruto, porque eu dou dízimo, porque eu vou na igreja, né? Um exemplo. Mas não é só isso. Deus nos capacita, Ele quer pessoas que cresçam com Ele, né? Que mergulhe no sobrenatural de Deus, para conhecer melhor Deus intimamente, para que Deus possa nos fazer que demos muitos frutos. Então, muitos de nós estamos numa roda viva de trabalho e falta tempo de relacionamento com Deus. Isso é que nós estamos assim trazendo para o ponto alvo maior aqui. Deus não quer ninguém que não dê fruto, né? Porque o objetivo nosso como ramo é dar fruto. Deus disciplina se você não estiver dando fruto, se você está em Cristo. Se você não está em Cristo, então não é com você que nós estamos falando, né? Então esse vai ser cortado, aquele que não está em Cristo, nós vamos chegar lá. Mas assim, cuidado com as suas rotinas, de estarmos tão assim cheios de rotinas que nós não temos tempo de comunhão com Deus. Não temos tempo para parar e conversar com Deus. Deus, o que o Senhor espera de mim? Como é que eu estou? Né? Então, nada de escutar é só fazer. O fazer é bom, mas se você não tiver comunhão, daqui a pouco você está sendo uma pessoa arrogante, você não tem sensibilidade, você não tem misericórdia. A pessoa que só está envolvida no fazer e não tem a intimidade com Deus para tentar ver no meu lugar o que Cristo faria, como é que a mente de Cristo, né? Se nós não nos preocuparmos com isso, nós vamos estar cheios de fazer e poucos frutos, porque aquele que está em mim e eu nele, esse vai dar muitos frutos. Essa é a proposta aqui da palavra, né? Então, tem pessoas que falam assim, olha, eu estou lá na igreja, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas se ela não está em Cristo, ela está cheia de arrogância, cheia de grosserias, e não percebe, porque ela não está se preocupando como é que seria o tratamento de Deus, como é que Deus se colocaria naquela situação. Então, é isso que nós temos que pensar, como Cristo pensa, né? Como Deus pensa. Então, nisso, você vai fazer isso se você estiver em Cristo, vivendo
mergulhado na palavra. Não, eu já conheço a palavra, mas você não pratica a palavra, então não adianta nada, né? Então, eu lembro de uma ilustração, talvez vocês vão saber isso aqui, né? Tinha um pastor que assim, tem muitas igrejas que falam isso aqui, né? Que quando morrer eu quero ver a minha coroa que está preparada para mim, né? Eu tinha um pastor que ele falava assim, o dia que eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero ir é ver o tamanho da minha coroa, né? Aí, quando ele morreu, que ele foi lá para o céu, né? Chegou lá, ele foi na sala de coroa, tinha uma coroa enorme, né? Tinha outras coroas menores, mas ele olhou aquela enorme e falou assim, essa é a minha, né? Aí, diz que o anjo falou assim, não, essa é a da Mariazinha. Quem que é a Mariazinha? Aquela mulher da limpeza lá da sua igreja. Como? E cadê a minha coroa? A coroa dele era desse tamanhozinho, né? A outra era enorme. Ele falou, não é possível, né? Já foi reclamar, né? Aí ele falou assim, olha lá. Aí o anjo trouxe umas imagens e falou assim, olha lá, a sua grosseria, né, para tratar as pessoas. Olha lá, você falando, as pessoas todas dormindo. Agora vamos ver a Mariazinha limpando a igreja, cada cadeira que ela limpava, ela orava, Senhor, traga aqui uma pessoa para ser curada, tratada, né? Estava no coração de Deus. Então, só uma ilustração aqui, né? Que às vezes a pessoa se sente muito arrogante, porque eu sou o pastor, minha coroa é enorme. Não, depende. Se você está em mim, em Cristo, né? Você vai dar muitos frutos. Então, eu fiz só uma relação aqui, mas todo mundo entendeu, né? Então, às vezes, nós estamos com o espírito de Marta, né? Lembra da história de Marta? Que ela tinha as duas irmãs de Lázaro, né? Vocês já conhecem, a pregação é bem antiga, né? Corre para lá, corre para cá, reclama, né? Aí ela vai lá falar, Jesus, né? Está aí o senhor e todos os discípulos aí para jantar, e eu estou aqui sozinha, não estou dando conta, e Maria está aí sentada a teus pés, né? Você não vai fazer nada? Aí Jesus falou assim, Marta, andas inquieta e te preocupas por muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Então, enquanto ela estava preocupada com o fazer, Jesus falou assim, poucas são necessárias, ou mesmo uma só coisa, que é estar em Cristo. Falou assim, Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Será que nós não estamos assim, dando uma de Marta, fazendo, e não estamos tendo tempo para a palavra de Deus? Né? Então, Deus está falando o seguinte, é dar fruto, mas quero comunhão, intimidade, conhecendo a palavra, para que vocês entendam qual que é o pensamento de Cristo, a direção dele para a nossa igreja, amém? Então, é isso que a direção da palavra de hoje aqui está trazendo, né? Então, Jesus disse, o texto dele diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Então, às vezes nós estamos fazendo, mas sem Cristo nós estamos fazendo no braço. Às vezes você está até cansado ou cansada, porque você não está fazendo na palavra, você está fazendo no braço. E aí você sente cansado. Se você fizer mergulhado na palavra, com amor de Cristo, você vai fazer com menos peso para você, né? Então, Jesus disse isso aí, né? Sem mim nada podereis fazer. Então, se você está fazendo a obra, dando fruto para o reino, mas se resultar da comunhão com Cristo, então esse fruto vai ser um fruto que vai agradar. Mas se for fruto do seu braço, nós vamos ver aqui o que diz a palavra, né? Quando nós falamos aqui da comunhão com Deus, Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, mas tudo posso é naquele que me fortalece, não na força dele, é naquele que me fortalece, que é Jesus, né? Então, a fonte do poder não está em nós, mas no Senhor, né? Então, a conclusão que nós chegamos aqui, que permanecer em Cristo não é uma opção para o crente, é um imperativo, é uma ordem. Eu vou repetir aqui. Permanecer em Cristo não é uma opção de estar ou não na palavra, é uma ordem. Se você não permanecer em mim, nada podereis fazer. Então, Jesus está dando assim, olha, não adianta, você vai ficar só perdendo tempo se você não mergulhar
na palavra, não se comprometer, não tiver compromisso com a palavra de Deus, né? Então, porque não pode um ramo produzir fruto por si mesmo, se ele não permanecer na videira. Você já pensou? Essa é a videira, é o tronco principal que traz toda a seiva da terra, né? E eu sou um ramo. Eu estou lá, aí eu saio da videira, o que vai acontecer comigo? Vou secar, vou morrer, porque eu não consigo sobreviver sem estar na videira. Então, sem mim, Jesus fala, nada podeis fazer, tanto quanto um ramo não pode ter vida fora de Cristo. Então, isso já é a palavra da salvação, não tem vida fora de Cristo. Se você está tendo uma vida por si mesmo, você não está tendo vida, porque não tem vida fora de Cristo. Só em mim terás vida. Então, porque Ele é a videira e nós somos os ramos. Então, nós precisamos ter essa noção aí. Então, não há salvação fora de Cristo. O verso 2 é diferente do verso 2. O verso 2, ele está falando de dar fruto, tem fruto, né? Aí ele fala assim, aquele que estando em mim, né, não dá fruto, tem jeito, porque está nele. Ele limpa, está em pecado, cuida, disciplina, mas aquele que não está em Cristo, já era, é cortar e jogar no fogo, né? Porque nós estamos falando em seccionar um ramo. Não dá para pensar em você seccionar um ramo e ele continuar tendo vida. Se você, por exemplo, uma pessoa que perde um braço, né? O que acontece? Eu não sei se vocês já viram um acidente, que a pessoa perdeu um dedo numa prensa ou algum lugar assim, correram para o hospital para colocar de novo no corpo. Por quê? Passar algum tempo fora, ele apodrece, morre. Não é como é que fala? Tem um termo técnico, eu esqueci. Até é isso aí. Então, nós, fora do corpo, nós também necrosamos, né, se for esse o verbo, tá? Então, irmãos, não dá. Sem Cristo, nós não temos vida. Sem Cristo, não adianta você querer fazer o que você está fazendo, se você não tiver Cristo em primeiro lugar, né, o propósito de Deus, a palavra, né? Então, nós estamos chegando naquela, você vai ser um crente carnal, e o crente carnal, ele não está em Cristo, ainda não nasceu de novo, né? Então, a Bíblia fala lá em Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o segundo lugar aqui, permanecer em Cristo é vital para a nossa salvação, eu acabei de falar, né? Do ramo que fica fora do tronco, ele seca. E também se você cortar o seu braço, deixar, não conseguir ligar de novo no corpo, ele vai necrosar, né? Bom, o terceiro lugar, sem mim nada podeis fazer, mas temos que produzir fruto para Deus, e esse fruto é o que Deus espera, né? Será que é só ganhar almas para Cristo? Adianta eu trabalhar para gerar frutos, se eu não tiver dentro de mim a consciência de Cristo em mim? Entenderam? Irmãos, são duas coisas aqui, dar fruto e estar em Cristo. São duas coisas importantes. Primeiro, aquele que está em Cristo, não tem como ele não dar fruto, porque ele está em Cristo, ele já está com a seiva, né? Com tudo aquilo de Cristo nele. Então, agora, se você não der fruto e não estando em Cristo, aí esquece, porque isso aí, nós estamos falando de salvação, né? Sem Cristo não há salvação. Então, o quarto lugar aqui, para nós encerrarmos, é permanecer em Cristo. Evidencia que você é um discípulo de Cristo, né? E nisto, no verso 8, né, diz assim, nisto o meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Então, o que nós estamos falando aqui? Que se o Pai é glorificado quando nós damos fruto, quando nós não damos fruto, nós estamos deixando o Pai na mão. E será que é legal aquele que vai nos levar para morar no céu, nós deixarmos ele na mão? Não é legal, né? Então, nós temos que parar e pensar. Então, o que é o parar e pensar, né? Fazer uma avaliação. Nas suas orações, ter um momento com Deus e falar assim, como é que eu estou? Será que eu, pelo fato de eu já ter tanto tempo de igreja, eu não tenho me relaxado nessa parte, né? E estou descuidando da minha obrigação de, como ramo, dar frutos?
Se eu estiver nisto, dá uma pergunta para o pai: como é que está aí o meu cesto? Está cheio ou vazio? Os meus frutos estão doces ou amargos? Adianta você dar frutos, mais frutos amargos, sem amor, né? Sem amor fica tudo amargo, né? Então, quando o viticultor, né, voltar, ele vai querer olhar quanto foi os seus frutos. Então, minhas uvas serão doces ou amargas? O meu cesto será cheio ou vazio? Para nós encerrarmos aqui mesmo, ainda tem mais uma promessa aqui, se você permanecer em Cristo. As suas orações vão ser respondidas. É uma garantia das promessas de Deus. No verso 7 e 8, fala assim: se permanecer em mim, a minha palavra permanecerá em vós, e pedireis o que quiser e vos será feito. Nisso meu Pai é glorificado. Então, Jesus é categórico: pedireis o que quiser e será feito. Por que ele afirma isso? Porque se você está em Cristo, né? Se você está em Cristo na palavra, então é certo que você não vai pedir algo para o seu deleite, você vai pedir aquilo que está no coração de Deus. E se você pedir a vontade de Deus, Ele vai te abençoar para você fazer. Você fala assim: eu quero muito fazer a tua vontade. Você acha que Deus não vai te ajudar? Né? Então, quando nós queremos fazer a nossa vontade não é a vontade de Deus, aí você pediu mal, pediu para o seu deleite. Mas quando nós pedimos aquilo que é a vontade de Deus, ser bênção, abençoar sua casa, sua família, tudo isso é vontade de Deus. Então nós temos que aprender isto, né? Se você estiver dando fruto, estiver nele, permanecer nele, ele em você, tudo que você pedir, o Pai vos dará. Irmãos, eu tenho sido uma pessoa muito abençoada. Eu quero dizer para vocês que eu não estou falando isso para engrandecer, não, mas assim, eu sinto muito abençoado mesmo, quanto Deus tem me abençoado, e eu convido todos a confiar no Senhor, fazer a sua vontade, ser fiel com o Senhor, porque Ele é fiel conosco. Ele tem sido um Deus abençoador para aqueles que o buscam, amém? Então, e para finalizando no verso 11, tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha isso, não é isso que você quer? Felicidade, uma alegria no Senhor. Então, crente triste é fake news, porque crente que está no Senhor é alegre. Tá? Então, se você está triste, dá uma olhada aí, porque não combina com o crente. Porque a palavra diz: tendo dito essas palavras, tudo, né? João 15, 11, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, vamos ser felizes em Cristo? Todos? Amém? Então, fiquem em pé. Vamos estar encerrando aqui.